Povo de Deus, boa noite. Deus abençoe a sua vida. Paz seja com todos, em nome de Jesus. Estou fazendo a opção aqui do microfone porque alguns irmãos falaram que domingo ficou melhor a gente usando o microfone. Qualquer coisa vocês dão um feedback para o Mauro aí e a gente vai tentando ajustar aqui. Deus abençoe a sua vida. Bem-vindo ao nosso culto online. Ainda tendo que enfrentar essa situação, mas dando graças a Deus por tudo em Cristo Jesus, porque Deus é o conhecedor de todas as coisas e tudo está debaixo das suas mãos. Vamos orar, vamos falar um pouquinho com Deus, pedindo a Deus a bênção do Senhor. Hoje nós queremos falar sobre o perfil do anticristo, algumas características que identificam o anticristo. Alguns irmãos estavam me perguntando a respeito disso. E na verdade eu ia falar um pouco hoje sobre a batalha de Gog e Magog, o milênio e o Armagedon, a volta do Senhor com a igreja, mas eu fiz a opção por dar uma explicação a respeito dessa questão do anticristo. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado, bendito e exaltado seja o teu nome. Senhor, neste momento, Pai, nós unimos a nossa fé, unimos, Senhor, a nossa esperança em torno da Tua palavra, do Teu nome, para podermos, Senhor, buscar do Senhor uma direção para a nossa vida. Senhor, fale ao nosso coração nesta noite, através deste culto online, que a Tua palavra, Senhor, ela possa nos direcionar, ela possa nos abençoar de uma maneira especial. Hoje, Deus, é quarta-feira, é culto de estudo bíblico, é culto de doutrina. E é importante, Senhor, conhecermos a Tua palavra, porque é ela que vai nos dar, Senhor, a direção. O salmista, no Salmo 119, no versículo 105, ele diz que ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Deus nos abençoe, em nome de Jesus, usa-nos para a Tua glória, é o que te pedimos, clamamos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o perfil do anticristo. E quando eu recebi algumas mensagens de alguns irmãos falando a respeito disso, pastor, fala um pouco sobre o anticristo, para que a gente possa fazer uma recapitulação a respeito dessa situação, de como será o seu governo, de como ele irá surgir. Há muitas dúvidas com relação a isso. Então eu quero dar uma palavra aqui, não sei se rápida, mas eu separei aqui para falar para você sobre 10 características que identificam o anticristo. Poderíamos ter colocado 15, 20, 30, irmãos, isso não vai faltar na Bíblia. Argumentos, elementos que identificam a manifestação do anticristo, isso não vai faltar. Mas nós pegamos alguns que julgamos ser assim importantes e que podem até trazer para nós uma aplicação nos dias de hoje. Nós sabemos que quando o anticristo surgir, nós que cremos no pré-tribulacionismo, nós entendemos que a igreja já se retirou. Alguns acreditam que ela poderia enfrentar uma parte da grande tribulação, porque eu vou ser sincero para você, não muda nada no meu pensamento. Quando as coisas se intensificarem, a igreja já terá sido arrebatada, a igreja terá sido levada para junto do Senhor. Então, eu quero falar sobre essas características, e eu quero tomar como texto inicial Apocalipse capítulo 6. Você que está com a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, está aí, né, junto com você que trouxe, é ótimo, parece que eu estou na igreja, né? Aliás, na igreja eu estou, parece que eu estou fazendo um culto. Então você que está com a sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 6. A Bíblia fala, nesse texto, nesse capítulo, ela fala sobre a abertura dos primeiros selos. Então nós entendemos que a grande tribulação, ela tem o seu início quando esses selos começam a ser abertos. Porque na verdade esses selos é que protegem todo o livro do Apocalipse. Quando os selos são abertos, o livro fica exposto e então João
ele tem uma revelação a respeito da escatologia, a respeito das últimas coisas que irão acontecer com a humanidade. Quando João, aqui no capítulo 6, ele fala a respeito desses selos, ou da abertura deles, nós temos aqui, logo no começo, nós temos duas características. Na verdade são três características que estão dentro de uma só. E essas três características dentro de uma, eu quero compartilhar com você dando abertura aqui. Como que nós vamos perceber e identificar o anticristo? Eu só quero fazer uma ressalva, que é bom que a gente saiba que há o anticristo, mas há também ao longo da história muitos anticristos que surgiram, porque ao longo da história sempre houve aqueles que foram usados pelo inimigo, aqueles que se deixaram ser enganados pelo inimigo e causaram grandes males, não só ao povo de Deus, mas de uma certa forma à humanidade em geral. Pastor, o senhor pode me dar um exemplo? Posso? Hitler foi uma espécie de anticristo, amém? Só que esse anticristo aqui não é uma espécie de anticristo, é a personificação do mal, é a manifestação satânica presente na vida de um homem para tentar impor o seu governo. Então vamos falar disso aqui. Quando João abre os selos, diz assim, quando o cordeiro abre um dos selos, ou o primeiro selo, eu olhei e ouvi um dos 4 seres viventes ou animais, dependendo da tua tradução, que dizia como voz de trovão. Nem vejo, ó. Quando olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então nós temos aqui a primeira personificação do anticristo. Como ele vai surgir? O anticristo não vai surgir fazendo obras de bruxaria, ele não vai surgir tocando terror, queimando igrejas. Isso anticristos ao longo da história fizeram. Mas quando o anticristo mesmo, aquele a quem a Bíblia fala que será esse governante dos últimos tempos, quando ele surgir, ele vai vir montado num cavalo branco. Ele vai vir com a ideia de vencer. Então isso é a primeira personificação do anticristo. Ele vem com uma falsa aparência de Cristo. Nós temos em Apocalipse mesmo um momento em que Jesus vem montado num cavalo branco. Agora o anticristo vem também montado num cavalo branco. A ideia é causar o quê? É causar um engano às pessoas. Então, talvez você pense assim, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Quando chegar isso aí, a igreja já foi embora. A igreja nem aqui vai estar. Eu não quero saber sobre isso não, pastor. Vamos falar de coisas de agora, que diz respeito à igreja antes do arrebatamento, porque isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu vou estar na glória, eu vou estar sendo arrebatado quando isso acontecer. O problema é que é importante que você entenda que uma das formas que o inimigo age é sempre através do engano. O apóstolo Paulo disse, por exemplo, que ele vem disfarçado em anjo de luz. Ele vem fazendo algo que se parece com Cristo, algo que se parece com a obra de Deus. Quando a pessoa não tem um discernimento, ela olha e naquele olhar, sem discernir, ele chega a acreditar que aquilo é o Cristo. Vou te dar um exemplo. Quantas pessoas estão sendo hoje iludidas, enganadas? Quantas pessoas estão sendo, meu irmão, levadas por uma falsa ideia, por um falso ensino, por uma falsa religiosidade? Estão sendo iludidas. Essa é uma das grandes armas do inimigo. Ele vem com algo parecido com Cristo, se parece com Ele, tem as características próximas a Ele, o que faz com que as pessoas se confundam. Imagine você, quando ele olha e ele dá um comando para que venha o primeiro cavalo branco, vem lá, irmãos, um cavaleiro montado num cavalo branco, com um arco na mão, com autoridade para vencer. Nós temos uma
mas não é. Mas não é. Irmãos, tem muitas coisas que parecem, mas não são. E isso é importante. Eu quero trazer essas características, não para a gente ver o que ele vai fazer lá, mas para a gente entender o que ele pode fazer na nossa vida hoje. Como ele é astuto para tentar nos enganar. Quando as pessoas estão atribuindo muitas coisas a Deus, mas que não são de Deus, que não exaltam, que não glorificam o nome do Senhor. Então a primeira característica do diabo é que ele vem com uma aparência de coisa boa. A segunda característica é que ele vem com o intuito de enganar as pessoas. Ele se parece, mas não é. Eu me lembro quando eu era mais jovem, e tem uns 6, 7 irmãos aqui que vão se lembrar disso. Quando a gente era mais jovem, tinha uma propaganda de um remédio, de um shampoo anti-caspa, e o nome do shampoo era Denorex, e a propaganda dizia: Denorex, parece, mas não é. Então, irmãos, o anticristo é assim, ele engana as pessoas como se fosse o Cristo, como se ele fosse o próprio Cristo, como se o que ele trouxesse é bom, é prazeroso, está correto, é abençoador. Então cuidado, irmão, cuidado, porque nem tudo, e eu vou contar uma história aqui para vocês, que aconteceu com uma pessoa conhecida nossa. Tem um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro. Nós conhecemos um caso de uma irmã, e essa irmã, quando ela saiu de um culto, e ela estava chegando na porta da casa dela, ela teve uma visão, pastor Tiago. E nessa visão ela viu um pote de ouro, como se fosse um vaso de ouro, na porta da casa dela, assim. E ela teve uma nítida sensação que aquilo era uma visão de Deus que ela estava tendo. E ela, naquele intuito ali, quando ela viu aquilo, ela dobrou os seus joelhos para poder fazer um ato de reverência e adoração. E o Senhor disse para ela: levanta, porque não sou eu. O diabo é assim. Ele se apresenta com as características cristãs, mas o que está por trás é o ódio, a distorção, a inveja, a morte. Porque a segunda ou a terceira, se você quiser nomear, característica de um cristão é que o gesto é cruel, ou seja, as sequências daquilo que vem atrás dele é destruidor. A Bíblia diz, por exemplo, que uma pessoa que aceita Jesus, o que vem depois é bênção, é paz. Agora, o que vem depois do cavaleiro branco, o que vem depois desse cavalo branco, é só um exército de destruição. Esses dias um irmão falou para mim: pastor, eu acho que um dos selos já foi aberto. Eu não duvido. Eu não duvido, irmãos, porque nós estamos vivendo dias terríveis, e a manifestação do anticristo, eu acho que ela pode estar muito mais próxima. Essa revelação de quem é o anticristo, ela pode se dar a qualquer momento. Esse cenário todo que nós estamos vivendo está muito propício a isso. Então olha o que a Bíblia vai dizer: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo ser dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, agora era um cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Irmãos, olha o que vem depois desse primeiro cavalo branco: um cavalo vermelho. E esse cavalo vermelho, ele vem roubando a paz das pessoas, ele vem destruindo a paz das pessoas, ele vem causando morte. É-lhe dado uma espada. A Bíblia diz que ele saiu para causar mal, para que as pessoas matassem umas às outras. Foi-lhe dado uma grande espada. Como que esse cavalo branco, liderando essa tropa, pode ser Jesus? O que segue a Cristo não é a morte, o que segue a Cristo é a vida. Eu me lembro de uma passagem bíblica, onde a Bíblia conta que Jesus estava indo com seus discípulos, e ele estava se aproximando próximo à porta de uma cidade chamada Naim. E quando ele estava chegando próximo à porta dessa cidade,
havia uma mulher viúva que estava saindo com seu filho para sepultá-lo. E a Bíblia diz que uma multidão vinha com Jesus, e uma multidão vinha com aquela viúva, chorando a morte do filho, pranteando junto com ela, lamentando a morte, a perda daquele menino. Irmãos, atrás da morte vai o sofrimento e a derrota. Atrás de Cristo vai o gozo, a alegria no Espírito. Então, a característica do inimigo é essa: ele engana as pessoas, e o que vem depois é a maldição e o juízo. Agora nós temos o cavalo vermelho trazendo a morte. Nós temos o terceiro selo, o cavalo aberto o terceiro selo, ouvi dizer: vem ver. Aí eu olhei, havia um cavalo preto, e sobre ele estava sentado uma balança na mão, e eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, não danifiqueis o azeite, não danifiqueis o vinho. Esse cavalo preto agora traz uma balança na mão, e ao contrário do que muitos pensam, essa balança não é para falar de justiça. A balança é símbolo da justiça, mas nesse caso ela fala do controle de alimentos que haverá no mundo. O anticristo vai racionar aquilo que as pessoas vão comer. Ele vai determinar o que as pessoas vão comer. Irmãos, nós estamos na iminência de entrarmos numa grande fome mundial. Nós estamos na iminência de vivermos uma crise sem precedentes. Nós estamos na iminência, irmãos, de surgir um líder para trazer esperança para as nações. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então o cenário está perfeito para o surgimento do anticristo. Pastor, tem mais um ser? Tem mais um cavaleiro? Tem. E quando eu olhei, o 4º animal dizia: vem ver. E quando eu olhei, havia um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tem por nome morte, e o inferno o seguia. Irmãos, o que segue o cavaleiro branco quando é Jesus? É a vida, é a esperança, é a certeza da eternidade. O que segue esse cavalo branco? Fome, espada, morte, inferno. Então, irmãos, cuidado com aquilo que parece ser. Cuidado com aquilo, meu irmão, que tem aparência de bom, aparência de piedoso, aparência de santo, aparência de justiça, porque você tem que aprender a discernir aquilo que é de Deus. Você precisa aprender a discernir. O exército que segue a este anticristo é um exército de morte, é um exército de sofrimento, é um exército de dor. Quando esse anticristo vier, um dos sinais que ele fará está em Daniel capítulo 9, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 9 de Daniel, no versículo de número 27. Capítulo 9 de Daniel, versículo de número 27, diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. A Bíblia diz que o anticristo, ele vai fechar um acordo de paz, ele vai selar um acordo, uma aliança por 7 anos. A Bíblia fala aqui uma semana, mas as semanas de Daniel são anos. Ele vai fazer um acordo de paz por 7 anos. Nós estamos vendo que esse acordo está sendo proposto para que a salvação mundial aconteça, para que os países pobres não mergulhem na fome, os países ricos vão se comprometer a ajudar. Haverá a proposta de uma moeda virtual única, e isso já está mais avançado do que você possa imaginar. Quando nós falávamos lá atrás, não tão atrás, 1 ano, 2, 10, 20, a respeito de pestes, a respeito de falências da economia, a respeito da economia mundial que ia enfraquecer, a única que vai ficar firme e forte é a da China, porque a Bíblia diz que é de lá que vai vir a destruição, é de lá que vai vir, é do norte que vem a maldição sobre Israel e sobre a igreja. Então, nós temos que ter um entendimento que essas coisas estão começando a se desenhar.
E por que isso é importante para mim e para você? Porque isso significa que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Isso significa que a qualquer momento as coisas podem se definir. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Então, outra característica do inimigo, ele virá propondo a paz. Você sabe que às vezes a gente se confunde um pouco com o cristianismo. Jesus disse assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Jesus, ele disse: eu não vim trazer, não, eu vim trazer foi contento entre pai, filho, mãe. Por quê? Porque muitos não vão aceitar. Ah, mas pastor, ele disse: eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Essa paz é para quem crê nele. Jesus não está preocupado, meu irmão, em ser politicamente correto e agradável. Ele está preocupado em ensinar a verdade que salva, que liberta e que levará o homem para o céu. O anticristo não, o anticristo ele tentará ser agradável. O anticristo, irmãos, eu costumo dizer que o anticristo, desculpe a minha comparação esdrúxula, pelo amor de Deus, não se ofenda. O anticristo, ele é como um pastor, que ao invés de pregar a verdade para o povo, ele tem medo de perder o seu rebanho. Então ele prega que o povo quer ouvir, compactua com o erro das pessoas, apenas para poder agradar e manter ali um bom relacionamento. Mas as pessoas precisam ter discernimento. As pessoas precisam ter discernimento. O anticristo, ele fará uma aliança com as pessoas por uma semana. E o que a Bíblia diz? Que na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador. E isto até a consumação, o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então a Bíblia diz que ele faz uma aliança de paz. E na metade dessa aliança, ele quebra todas as regras que ele estabeleceu. E agora vem o outro ponto da nossa mensagem. Ele é aceito por todos. Eu não vou ficar lendo todos os textos, por causa do nosso horário. Ele é aceito, ele faz essa aliança. Então olha só, ele promove. Olha só, vamos recapitular. Ele vem num cavalo branco, ou seja, ele vem disfarçado. Então o diabo, para nos enganar, ele se disfarça em anjo de luz. Como diz aí, ele vem com um sapatinho de algodão. As pessoas não percebem, mas quando vê, ele já está destruindo a vida das pessoas. Ele vem com uma falsa paz. Ele vem para vencer. Ele será aceito por todos os líderes. Ele vai fazer uma aliança por 7 anos. Vão eleger esse líder. Apocalipse capítulo 13. Ele vai ter o controle da religião, o chamado ecumenismo. Eu fico impressionado de ver que tem crente que ama ecumenismo. Tem crente que acha o máximo falar. Tem gente que acha o máximo falar que as igrejas precisam se unir, que os nossos irmãos de outras religiões não sei o que, não quero citar nome aqui, religiões dali, religiões de lá, sem ser o Evangelho, sem ser aqueles que pregam a Cristo como único Senhor. É lindo a gente ver as pessoas se unindo. O que importa é a fé. Falarmos o nome de Jesus, meu irmão, isso é maligno, isso é blasfêmia. A Bíblia diz que não há acordo entre luz e trevas. Meu irmão, que comunhão há entre Cristo e Belial? Não há mistura entre santo e profano. Não tem como agradar e servir a dois senhores. Ou nós somos de Deus, ou nós não somos de Deus. Não, pastor, mas nós não podemos ser intolerantes. Nós não podemos ser radicais. Nós temos que entender que as pessoas podem ter uma visão diferente de crença. Irmãos, a crença não está na visão, a crença está na fé, na palavra de Deus. Nós precisamos crer e obedecer à Bíblia. O anticristo, ele te propõe o seguinte, meu irmão: seja feliz como você quer. O importante é você ser feliz. Jesus te ama e ponto. Você pode fazer o que você quiser. Deus é amor. Não importa a sua religião, não importa quem te julgue, não importa quem te fale. O importante é você estar em paz com a sua consciência. O importante é você não fazer mal para os outros. O importante é que você seja uma pessoa boa. Irmão, esse discurso é lindo, só não é bíblico.
Ele pode ser lindo, mas não é bíblico, porque o homem não é salvo pelas obras. O homem é salvo pela fé em Jesus Cristo. Aliás, me acompanhe hoje no estudo de Atos 10, porque está, top do top. O estudo de Atos hoje está fantástico, você vai ver, depois ele fala. Então, irmãos, o inimigo ele quer promover isso, esse ecumenismo, essa junção de religiões, e o anticristo fará isso. Ele vai unir tudo numa religião só, tudo em torno de um líder só, e esse líder entrega todo o domínio disso nas mãos da besta, nas mãos do anticristo para governar. Então, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que ser fiéis, e fiéis até a morte. Nós não podemos aceitar a mistura, nós não podemos aceitar a modernidade. Irmãos, não existe modernidade na Bíblia. Não existe modernidade na Bíblia. O que era pecado continua sendo pecado. Não na comunhão entre luz e trevas. A Bíblia diz que nós temos que nos afastar de tudo aquilo que não confessa Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Nós temos que nos afastar. Então uma das características do anticristo é essa. Ah, pastor, mas isso não é lá na frente? Não, hoje a gente já vê isso. Quantos cultos ecumênicos você está vendo por aí? Religiões diferentes se juntando. A ideia do Papa agora, numa reunião que teria dia 14 agora de maio, acho que 14 de maio, e foi adiada para outubro, a ideia é criar uma única religião que agrade muçulmanos, cristãos e judeus. A ideia é estabelecer uma religião única. Ele não vai falar só sobre o plano mundial de educação, não, irmãos. Tem muito mais coisa por trás disso. A ideia é propor esse ecumenismo, é juntar essas religiões, é fundir tudo em cima de uma crença única, que agrade todo mundo. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não veio agradar, Cristo não veio agradar ninguém. A Bíblia diz que importa antes agradarmos a Deus do que aos homens. A nossa palavra tem que ser sim, não, não. Então quando a gente vê hoje, por que eu falo que isso é importante? Quando eu vejo hoje ecumenismo rodando no nosso meio, pessoas que estão colocando em cima dos seus púlpitos idólatras, pessoas que adoram entidades, essas pessoas estão indo nos altares desses demônios, desses deuses pagãos, para poderem ter um momento ecumênico ali. Você vem aqui que eu vou lá, você vai lá, a gente fica junto. Irmãos, isso é a mão, é o dedo do anticristo. Isso é a volta de Jesus, que está mais perto do que nunca. Ele fará uma aliança com as pessoas, mas ele vai quebrar essa aliança. Não tem aliança com Satanás. Satanás não é um ser de aliança. Ele, quando era querubim, não teve aliança com Deus. Vai ter aliança com o homem. Como que alguém pode acreditar e confiar em alguém que não teve aliança com Deus? Alguém que quebrou toda a sua aliança como Salvador, como Criador. Como confiar nisso? Irmão, não existe aliança com o mundo. Não existe aliança com o inimigo. Não existe acordo com aquilo que está fora do propósito de Deus. Porque esse acordo vai ser rompido. Ele vai quebrar esse acordo, ele vai desfazer esse acordo. Na verdade, ele não vai desfazer, ele vai quebrar, ele vai romper isso com uma ditadura. Com uma ditadura, ele vai assumir a sua real identidade. Mas antes ele vai fazer sinais. Abra sua Bíblia, Apocalipse 13 aí. Eu nem estou numerando mais não, porque eu estou falando um monte de tudo junto para ganhar tempo. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Versículo 13. Diz assim: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, para que a besta que recebera
a ferida da espada e vivia. Irmãos, uma das características do anticristo são sinais. Tem um texto aqui que eu vou ler com você, e eu me lembro que há um tempo atrás, há muito tempo atrás, a nossa igreja ainda se resumia ao lado de cá. Eu me lembro que quando eu estava dando essa palavra, eu me lembro que como se fosse hoje, naquele dia, Deus me deu uma desnudada nesse texto. Deus fez com que algumas escamas caíssem no momento em que eu estava ensinando para a igreja a respeito desse texto. Eu vou ler daqui a pouco. Irmãos, Deus permite que o inimigo faça sinais. Deus permite que o inimigo venha com esse engano. Sabe para quê? Para isso no futuro servir de punição para aqueles que se negam a conhecer a verdade. Deus permite um engano na vida de quem não quer a verdade, para que amanhã essa pessoa possa sofrer uma punição. Porque quando eu me recuso à verdade, eu me torno réu da primeira coisa que aparecer. Tem pessoas que não querem Jesus, estão atrás de sinais, e vão encontrar em Satanás, na obra do diabo, aquilo que ele quer, sinal. Tem gente, irmão, que se souber que está tendo qualquer coisa em qualquer lugar, e for sinais e maravilhas, ele vai dar um jeito de ir. Se for um líder, vai seguir. Se for um grupo, vai seguir. É por isso que surgem essas doideiras de vez em quando que a gente vê por aí. É por isso que tem um monte de heresia espalhada por aí. Sabe por quê? Porque existe um povo que está atrás disso. O diabo sabe que tem um povo que não tem sede de Deus, tem sede de evidências, tem sede de sinais. Existe um povo que tem necessidade de coisas e não sede de Deus. E enquanto houver um povo que tem necessidade de coisas, enquanto tiver um povo que busca em primeiro lugar as coisas e se der depois Deus, haverá o diabo para enganar essas pessoas, haverá o diabo para iludir essas pessoas, falsos líderes, falsas igrejas. Não estou me colocando melhor do que ninguém. Existe uma série, uma infinidade de pastores e igrejas sérias, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, mas existe um monte de loucura por aí, e as pessoas estão indo atrás disso. As pessoas estão atrás de coisas. E a Bíblia diz que uma das características do anticristo é essa: enganar as pessoas com sinais, enganar as pessoas com maravilhas. Versículo 14: engana os que habitam na terra com sinais. Irmão, não ande atrás de sinais. Por favor, amadureça na fé. Se torne um homem, uma mulher maduro, se torne um crente maduro. Deixe de lado essas coisas, pare de andar atrás de coisas e comece a buscar o Senhor com todo o seu coração. Comece a adorar a Deus de verdade com todo o seu coração, porque só assim você vai se livrar do engano do anticristo. A operação do engano já atua. Abra sua Bíblia comigo aí, 2 Tessalonicenses. Acho que é o último texto que eu vou ler, até porque já devo ter só uns 20 minutos só aí agora. Mais ou menos isso? 2 Tessalonicenses. Vamos lá. O que eu abri aqui? O que eu falei? Tessalonicenses, isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler um pouquinho aqui. Acharam? A Bíblia diz assim: a vinda de Cristo será precedida pela manifestação do anticristo. Ora, irmãos, rogamos-nos, pois, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, escute, que não movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição. Então olha o que a Bíblia diz: ninguém vos engane com isso. A vinda do Senhor não acontece sem que haja uma apostasia e seja revelado o filho da perdição. Então o que nós cremos? O que eu particularmente acredito? A apostasia nós já estamos vivendo, além de outras coisas que nós vamos citar aqui. E a manifestação do filho da perdição, ela se dará exatamente no momento em que a igreja estiver para sair.
Assim que o filho da perdição for manifesto, assim que esse acordo começar a ser firmado, assim que essas coisas começarem a tomar corpo e começar a ser revelado nesse nome, significa que a igreja vai embora. Nós estamos vendo isso hoje. Isso está encaminhado. Não sei se vai acontecer agora, não estou afirmando isso aqui. Pelo amor de Deus, ninguém está marcando nada, ninguém está falando nada com relação a dia, a hora, tempo, não. Mas nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos. Esses são sinais. Irmão, se surgisse um líder mundial hoje, eu não estranharia diante da situação, da crise que nós estamos vivendo. Nós temos que estar mais firmes. Olha o que Paulo disse: eu rogo, irmãos, que vocês não se movam facilmente do vosso entendimento. Paulo está alertando a igreja sobre o risco das pessoas se perderem, serem removidas da sua forma de pensar, do seu entendimento, começar a se perturbar. Irmão, deixa eu falar para você, eu estou falando isso aqui desde que eu comecei a fazer culto online. Quanta gente não ficou de pé depois que começou a igreja a ficar fechada? Quanta gente está caindo, quanta gente está voltando para a velha vida, quanta gente está se perdendo, quanta gente está voltando para a igreja, quanta gente está reconhecendo que poderia ter sido a volta de Jesus, quanta gente está se arrependendo e está buscando na igreja um conserto com Deus, mas também quantos estão se perdendo, estão facilmente sendo movidos no seu entendimento. Irmãos, não faça isso, a volta de Jesus está perto. Já já o filho da perdição será revelado. Já já esse líder mundial vai surgir. Não vai demorar, escute o que eu estou te falando. Não demora a começarem a fazer reunião lá do G20 e começar a chamar os países mais ricos do mundo, porque as economias quebraram, faliram, porque está sem alimento no mundo. E irmão, escute o que eu estou falando para vocês. Nós temos que estar prontos para ir embora. Nós temos que estar prontos para ir embora. Pelo amor de Deus, não se torne um crente politicamente correto. Se torne um crente obediente. Não queira agradar pessoas. Não queira agradar pessoas. De vez em quando eu saio, eu estou em algum lugar e alguém vem com esse negócio de discurso politicamente correto e fala: pois a gente, esses dias eu fui num otorrino, me apareceu uma dor aqui assim, durante um culto de domingo. O pastor Tiago acho que até lembra o que eu falei. Durante um culto, eu pregando, me apareceu uma dor aqui. Aí marquei uma consulta, fui no otorrino. Cheguei no otorrino, claro que eu não vou te falar onde era e nem o nome do médico, seria antiético. Quando eu chego no otorrino, entrei, perguntou o que eu estava sentindo. Aí eu falei que eu estava com uma dor aqui, ele perguntou o que eu fazia, eu falei que eu era pastor. Ele falou: você é pastor? Poxa, que legal. Eu falei: pô, o cara é crente, né? O cara é crente, pô, que legal, médico, que legal. A minha esposa também é da igreja. Aí falou o nome de uma igreja, irmão, que está longe de ser uma igreja de crente. Aí eu também gosto. Eu vou lá, ela vai comigo lá na minha, a minha dele é da maioria, por enquanto. Eu vou lá na minha, ela vai na minha, a gente vai na dela. O importante é Jesus, né, pastor? Eu falei: não, o senhor me desculpa, mas o senhor está errado. Eu não sei se eu vou ver aquele cara nunca mais na minha vida. Eu não sei se Deus permitiu que eu sentisse essa dor, porque eu saí dali, não tomei remédio, não fiz exame e agora acabou. Ou os olhos dele curam. Só de olhar curou. Irmão, mas eu não sei se Deus permitiu aquilo. E ele: não, pastor, o importante, né? O importante é isso. O importante é cada um na sua. O importante é um respeitar o outro. O importante é que nós temos Deus, né? E a forma de servir são variadas. Eu falei: senhor, me desculpe, não, o senhor está errado. A Bíblia é uma só. E nós não podemos pensar assim. Aí ele não estava gostando muito, mas eu insisti, falei assim mesmo. Depois mandei ele dar um abraço para um amigo meu que frequenta a igreja da mulher dele. Mas ele ouviu uma verdade. Essa história de politicamente correto, irmãos, isso não existe. A Bíblia diz que nós não podemos nos mover facilmente, de maneira nenhuma, ninguém nos engane. A Bíblia diz que será manifestado o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então olha só, quando ele rompe a aliança, aí ele se levanta contra tudo que é de Deus, se levanta contra tudo que o adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Pastor, graças a Deus que isso vai acontecer só lá na grande tribulação. Não, irmão. Os anticristos fazem isso. Eles querem ser como Deus, parecer Deus, tomar o lugar de Deus, receber a adoração de Deus. Tem líder querendo ser Deus. Ele decide, ele que manda, a igreja dele, ele é o Senhor. E se as coisas não forem do jeito dele, não presta. Irmãos, são anticristos. Toda a honra, glória, somente pertence ao Senhor. Quando qualquer coisa estiver roubando a glória de Deus, nós temos que nos livrar dela. Porque isso é uma característica do anticristo. Ele quer tomar, ele quer se opor contra tudo o que será de Deus. Ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, que se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Agora diz o versículo 6: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. O mistério da injustiça já opera. Jesus disse: aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem de mim. A ação do anticristo já está na terra. A personificação que ainda não está. O inimigo já está atuando. Tudo que eu estou falando aqui que vai acontecer lá na grande tribulação, quando ele pessoalmente se revelar, hoje ele faz de forma oculta. Ele rouba a paz, ele traz a fome, ele traz a espada, bota homens matando homens, ele traz juízo, ele quer desviar as pessoas, ele quer promover ecumenismos, ele quer distorcer a palavra de Deus. Isso ele já faz. A injustiça já opera. O príncipe desse mundo, Jesus disse que já estaria aqui, mas há algo que o detém, e o que detém é a igreja. É por isso que ele não faz tudo o que quer do jeito que ele quer, porque hoje a igreja o detém. Hoje a igreja é uma afronta a ele. Versículo 8, eu vou encerrar por aqui, tá? E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vida. A esse, cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, ele virá com todo o poder, sinais, prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Foi esse texto que Deus me desnudou um dia. Foi esse texto que Deus me desnudou um dia. Ele virá com sinais, poder, prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça. Para quem? Para quem? Olha o que a Bíblia diz. Ele virá para quem? Com todo o engano de justiça para os que perecem. Versículo 10. Virá para aqueles que caem, para aqueles que se perdem. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quando eu rejeito a verdade, Deus permite que o engano me atinja. Quando eu rejeito a palavra, Deus permite que o inimigo me atinja com o seu engano. Por quê? Porque eu estou rejeitando a verdade que salva. Eu estou rejeitando a verdade que liberta. Irmão, não é a igreja que liberta, não é a religião que liberta, é a verdade. Quando eu rejeito essa verdade, quando eu abro mão de crer e servir a verdade que é a palavra de Deus, a Bíblia diz que o engano, a mentira, os sinais de Satanás virão sobre mim para me enganar. Agora olha o versículo 11. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você não quer a verdade? Deus vai permitir, Deus vai enviar mentira até você. Deus vai permitir que o engano, que a mentira, que as obras do inimigo, que os enganos de Satanás, que os poderes de Satanás, que a distorção da verdade chegue até você, porque você recusa a verdade. Então Deus vai permitir que isso chegue até você, não, está repreendido. Deus vai permitir que chegue aos que perecem. Por quê? Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade.
Eu não tenho prazer na verdade? Beleza, irmão, Deus vai permitir que a iniquidade chegue até mim, depois eu sou julgado por isso. E se eu disser para Deus, Senhor, por que o Senhor permitiu que o irmão viesse até mim? Ele vai te dizer, não, porque você rejeitou a verdade que eu te enviei. Você rejeitou a verdade que eu te mandei. Alguma coisa você tem que crer. Se você não crê na verdade que liberta, se você rejeita a verdade que te transforma, então eu permito que a iniquidade, a mentira que te condena, chegue até você, porque depois você vai ser julgado por isso. Olha que situação, irmãos. Antes que alguém me critique, antes que alguém venha com comentários, deixa eu ler de novo. Por isso, versículo 11, e por isso, aliás, eu vou ler o verbo de novo. Não, vou ler o 9. Vamos começar de novo. Eu vou ler o 9. A esse cuja vinda, quem? O anticristo, é segundo a eficácia de Satanás. É a própria manifestação de Satanás. Virá com o quê? Com todo poder, sinais e prodígios de mentira. Com todo engano da injustiça para quem? Para os que perecem. Meu irmão, quem está firmado na verdade, o diabo não vai me enganar. Aleluia. Para os que perecem. Por quê? Por que o diabo vai vir sobre eles? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Se eu não quero a verdade, se eu não quero Cristo, se eu não quero o Evangelho que salva, então a Bíblia diz que o diabo pode vir com o que quiser, meu coração está aberto. Aí ele diz, e por isso Deus, não é o pastor de nada está inventando não, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Isso é forte. Se a pessoa não quer a verdade, Deus vai enviar o erro, Deus vai permitir que o erro chegue. Deus vai permitir que a distorção, que o erro, que condena, chegue até a pessoa, porque ele não quer a verdade. E por que Deus vai fazer isso? Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas antes tiveram prazer na iniquidade. É como se a minha escolha gerasse um tipo de fruto. Quando a Bíblia diz que Deus vai enviar, não é que Ele vai mandar e falar assim, vai lá, diabo, acaba com ele. Vai lá, Satanás, eu te autorizo, arrebenta com ele. Não. Quando a Bíblia diz que Deus vai enviar, a Bíblia está se referindo ao fato de que eu fiz uma escolha. E que essa escolha, ela está pautada no meu livre-arbítrio. Então Deus vai permitir, o enviar aí é permitir. Ele vai permitir que os demônios cheguem, que o erro chegue, que o pecado chegue, que a injustiça chegue, que eu viva no erro, para quê? Para amanhã eu ser julgado pelo erro que eu cometi. É uma escolha minha. Então, por que eu estou dando essa palavra para você hoje? E esse aqui é os pontos que eu quero controlar aqui. A Bíblia diz que ele vai, em pontos, você vê que ele vai controlar as pessoas, né? Através do controle mundial, ninguém vai poder comprar, vender se não tiver a marca da besta. Nós já estamos vendo tantas coisas hoje surgindo sobre controle, né? Nós vimos lá na China agora, as pessoas estão tendo um QR Code para poder controlar suas compras, não recebem dinheiro, estão recebendo só um QR Code, onde ali você tem um crédito. É como um cartão de vale refeição, a pessoa recebe ali e vai passando. Irmãos, mas o que eu quero que você entenda? Que as coisas que a Bíblia fala que o anticristo vai fazer lá na grande tribulação, a gente consegue percebê-las hoje. A gente consegue perceber que isso está muito perto de nós, está muito próximo de nós. Está muito próximo de nós. Pastor, mas me fala, para encerrar, me fala, qual o objetivo dessa doutrina hoje? Em que essa doutrina vai me edificar? Eu vou te dizer porque eu coloquei aqui no meu estudo aqui. O propósito dessa palavra é gerar em todos nós o temor, a obediência e a convicção de que nós estamos mais perto do que nunca da volta do Senhor. Que a operação do erro já está aí. Só uma questão de formatação e as coisas se desencadearão. Sabe o que significa isso? Maranata, o Senhor está voltando. Nós estamos perto da volta do Senhor. Querido, que você se renda a Cristo, que você não se mova facilmente do seu entendimento, que você não se permita perder a sua fé e a sua esperança, que você não se permita ser arrastado por ventos de doutrina, que você não recuse a verdade que liberte, em troca do prazer
Porque você lembra do que nós lemos aqui? Antes eles não amaram a verdade, mas preferiram amar o prazer da iniquidade, o prazer do pecado. Aquilo que você ama define quem você é. Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Ou aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aquilo que você ama define o que está dentro de você. Que Deus possa te abençoar. Semana que vem eu falo sobre o milênio e encerro essa palavra. E depois eu tenho uma outra série de estudos que eu quero começar com vocês. Vamos orar em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos ter um bate-papo nosso aí. Feche os seus olhos. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti a vida dos nossos irmãos e irmãs que nessa noite estão conosco neste estudo sobre as características do perfil do anticristo. Embora pareça que isso não tenha muito a ver conosco, porque muito disso se dará dentro da grande tribulação, dentro do cenário da grande tribulação. Na verdade, isso só nos mostra o quão perto nós estamos. E esse é o propósito dessa missão: fazer com que as pessoas entendam que nós estamos muito, mas muito perto de ver o iníquo ser revelado, o filho da perdição ser revelado. E se isso está tão perto, podemos afirmar que dentro de muito pouco tempo, aquele que há de vir virá, e nós não estaremos mais aqui, estaremos para junto com o Senhor. Que nada nos tire da verdade, que a gente continue amando a verdade, Senhor, que a gente não se permita ser controlado, manipulado e nem desvirtuado da nossa fé, mas que possamos continuar firmes, crendo que só Tu és o Senhor, que não há outro além de Ti. Que não haja em nós, Senhor, nenhuma associação maligna. O inimigo fará aliança com muitos, Senhor, para nós, para os nossos dias, uma aplicação desta palavra, que não haja em nós aliança com o inimigo, porque sabemos que ele não tem aliança com ninguém, porque não teve com o Senhor, e com certeza romperá essas alianças e tentará nos destruir. Que a nossa aliança seja eterna, que a nossa aliança seja a aliança que o Senhor fizeste através de Jesus Cristo na cruz. Quando Jesus estava ministrando a ceia, e hoje nós temos a ceia aqui, para os irmãos que ainda não tomaram. E dentro dessa ministração da ceia, o Senhor disse assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Senhor, nós temos uma aliança com o Senhor, e o Senhor tem uma aliança conosco. Sabemos que Tu és Deus de aliança, que o Senhor não quebra as Tuas alianças, e é firmado nesta aliança, na aliança que o Senhor fez conosco através de Cristo, a nova aliança no sangue do Cordeiro. É nela que nós nos firmamos, porque sabemos que dela nós jamais seremos decepcionados. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Querido, Deus abençoe você. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. Quantos minutos eu tenho, irmão? Por favor. Sim. Irmãos, eu quero fazer aqui uma oração rápida, pedindo oração aqui para os irmãos. O Josemar pede oração para a Ivânia, que está com Covid, com coronavírus. Andréia Venâncio pede oração para sua família. Irmã Aparecida pede para Deus abençoar a sua cirurgia dos olhos. Deus abençoe a irmã Cida. A Juliana pede oração por sua vida, sua filha Giovana, seu esposo Maciel. A Renata pede oração por sua família, oração por sua família, principalmente para aqueles que não acreditam na volta de Jesus. Oração por sua prima Geis, que está com câncer. É uma situação muito delicada, tá, irmão? A gente tem orado por essa moça. A Ana Alessandra pede oração por sua família, sobrinha que estão fazendo aniversário. A Lucileia. A irmã Raniele pede oração por sua vida, por sua filha Maria Alice. A Bruna pede oração por seu pai Antônio. Rosângela pede oração por seus filhos, genros, Dória, marido. E a Rosângela Ribeiro também por sua família, seus filhos, Aline, Ângelo, Júnior, Guilherme, Lucas e seu esposo e sua mãe. Amém? Vamos orar? Pai, abençoe agora, Deus, em nome de Jesus, nestas ruas. Que as tuas mãos de poder e de milagres estejam estendidas para guardar e abençoar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão agora, meu Pai, sofrendo na mão dos médicos. Muitos, Senhor, que a medicina te enganou, que não tem mais cura. Senhor, Tu és a cura, Tu és a resposta, Tu és o Deus do impossível. Jesus, a Tua palavra diz que não há impossíveis para Deus. Deus, que o Senhor opere nessas vidas. Abençoe aqueles que fazem aniversário, que o Senhor abençoe com saúde, com bênção e prosperidade.
Oramos e te agradecemos pela salvação dessas vidas e famílias, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Querido, quero agradecer você que tem nos ajudado, você que tem colaborado, contribuído nesses dias, né? Nós sabemos que não tem sido fácil, mas pela sua fidelidade ao Rei, tenho certeza que Deus vai honrar essa semente que você tem semeado. Você tem feito seus depósitos, tem enviado para nós, que Deus te prospere, te abençoe. E você que ainda não fez a sua oferta, nos ajude, vai lá. O irmão Mauro tem passado para vocês aí o número da conta, a conta da igreja, direto na conta da igreja. E eu tenho certeza que aquele que ama o que dá com alegria, irá prosperar e abençoar a sua vida. Bom, sexta-feira nós temos culto, daqui a pouco nós temos um debatezinho sobre essa palavra. Depois nós vamos ter a live sobre Atos capítulo 10. Irmãos, paz, chefe, você tem que ver o que Deus falou comigo, o que Deus me mostrou, cara, no lençol de Pedro, quando ele mostrou o lençol de animais para Pedro. E o lençol era como um vaso. Não era um vaso como um lençol, era um lençol em forma de um vaso. Rapaz, segura lá, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Bênção, Deus abençoe a sua vida. Sexta-feira temos culto, amanhã tem Atos 11, sexta 12, sábado Atos 13, domingo tem culto de manhã online, palavra online, domingo à noite online, sexta-feira a ceia vai estar montada aqui. Se você não tomou a ceia, vem, participe da ceia, porque eu tenho certeza que você será fortalecido. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos encerrando o nosso culto online e clamamos a tua bênção sobre todos aqueles que estiveram conosco. Que o Senhor estenda as tuas mãos agora sobre cada casa, família, e a saúde do Senhor, a proteção do Senhor se estenda sobre estes lares. Assim como lá no Egito, Pai, o sangue do Cordeiro nas portas protegeu as famílias do anjo da morte. Que assim também, Pai, o teu sangue nos proteja de todo mal, de todo vírus e de toda enfermidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos nós hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deu, irmão?